Meus irmãos, queridos amigos, uma boa noite a todos. Que nós estejamos em paz. Bem-vindos à nossa casa de oração. E a gente sempre saúda aquelas pessoas que vêm de rotina, que conseguem, graças a Deus, vir, né? Às vezes, em todas as palestras. Aquelas outras que por um certo tempo precisam se afastar e depois retornam. E os que estão vindo pela primeira vez. Que nós possamos nos sentir abraçados, acolhidos pelos encarnados, que somos nós os tarefeiros encarnados, ou melhor dizendo, reencarnados, pelos desencarnados e pela doutrina espírita. A doutrina espírita nos acolhe, nos dando o ensinamento necessário para que nós possamos promover em nós o processo evolutivo tão necessário para a nossa felicidade. E hoje nós vamos falar sobre o bem e o mal, essa dualidade do bem contra o mal, da existência do mal, e será que o mal existe? Quem programou o mal na humanidade, em todos os planetas, o desenvolvimento passa pelo bem e pelo mal? Mas para que nós possamos entender, nós escolhemos hoje, quando eu falo nós, significa equipe, né? A natureza coopera. Tudo na natureza coopera. Coopera, não compete, coopera. E nós, com os desencarnados, hoje sabemos que existe uma equipe que coopera. Um coopera com o outro. E nós temos, então, uma equipe que se forma em todos os cantos, em todos os lugares, só que nós não sabemos ainda de que essa cooperação que existe entre os mundos, entre as dimensões, repercute no trabalho que nós vamos fazer. Então, quando alguém senta para estudar, questionar o tema, ela atrai por sintonia, ressonância, o quê? Outras criaturas adeptas também da doutrina espírita ou de qualquer outra doutrina que se processe e que se engaja nesse trabalho de ajudar e contribuir. Então não estamos sozinhos e planejamos juntos. Então hoje nós planejamos, nós escolhemos falar do bem e do mal. E nós planejamos e nós escolhemos um tema que é uma história, que é um conto. E esse conto não é de um espírita, não veio da revista espírita ou de qualquer livro espírita. Veio de um emérito escritor brasileiro do século XIX e que todos nós, quando cursamos o segundo grau, agora já está tudo diferente, eu me perco. Segundo grau, ou vamos para a universidade, dependendo do curso que vamos fazer, estudamos e amamos ler Machado de Assis. Quem é que não leu Dom Casmurro? Primeiro livro psicológico, né? E aí, a Capitu traiu ou não traiu o Dom Casmurro? E aí fica incógnita. Memórias Póstumas de Brás Cubas e tantos outros livros do Machado de Assis. Ele é um homem versado às letras, ele escreve muito bem e ele tem uma ironia muito refinada, sutil, e ele vai fazendo com que a sociedade daquela época, que escravizava, uma sociedade elitista, e ele faz devagarinho, nos jornais onde ele escreveu, nos livros que ele escreveu, nos contos que ele escreveu, ele traz a história da época, só que de uma forma sutil para chamar a atenção das nossas dificuldades, né? Que não são defeitos, são imperfeições que merecem ser transformadas e melhoradas. E ele faz ressaltar aquilo que a hipocrisia esconde e que a sociedade mantém como correto, justo e bom, e não é. Então, vamos ao conto do Machado de Assis para falar no bem e no mal. E o título do conto é A Igreja do Diabo. Nossa,
Ouvi falar em diabo, todo mundo já se assusta, né? O diabo, pobre coitado, é uma ilusão, ele não existe. Né? O que existe são os seres humanos, a doutrina vem nos ensinar isso, que ainda não optaram pelo bem plenamente, estão em caminhada evolutiva. Deus nunca faria uma pessoa voltada eternamente para o mal, cuidando de um lugar terrível para manter preso lá as pessoas em sofrimento e ainda catando outras espalhadas pela terra, tentando todo mundo. É claro que isso é uma alegoria, uma ficção. Nós sabemos que os seres em evolução, depois que eles granjearam conquistas morais, eles não decaem. Então não existe anjo decaído. Se o anjo é real, se é um espírito bom, se é um espírito que já tem espontaneamente desenvolvido os sentimentos e ali esses sentimentos já foram escolhas, lágrimas, sofrimentos ou alegrias, essa criatura não retroage. Quando nós damos passos, ou supostamente achamos que damos passo para frente e voltamos, damos passos para trás, é porque aquilo ainda não foi assimilado e não é vivido de forma espontânea. Então, o demônio é um ser que não existe. O que existe são espíritos encarnados e desencarnados que ainda não evoluíram e que podem, pelos sentimentos que exalam, pelas atitudes que têm, ser considerados demônios, diabos, homens e mulheres que ainda estamos nessa caminhada. Mas vamos à igreja do diabo. O diabo estava se preocupando muito. Veja que é um conto do Machado de Assis, tem ironia, né? Então, e a sociedade da época acreditava no diabo. Então, o diabo estava muito preocupado porque ele não estava conseguindo muitos adeptos para o mal. Não estava. E ele parou para pensar qual a melhor forma para fazer que o aliciamento das pessoas fosse mais seguro, mais firme, mais inteligente. Já sei, vou fazer uma igreja. Vou fazer uma igreja, porque daí eu me organizo. E lá na igreja, nas igrejas, né, tem muitas pessoas que são hipócritas, tem muitas pessoas que estão fazendo mal e que estão lá a fingir. Então eu vou chamar todo esse povo para a minha igreja. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá avisar Deus. Chegou lá e conversa com Deus. Olha, Deus, para não dizer que eu não te avisei, olha só que audácia. Para não dizer que eu não te avisei, eu vou fundar uma religião. Ah, é? Que religião? A do diabo. Vai ser a igreja do diabo. E assim ele fez. E daqui a pouco a igreja do diabo estava cheia. E o que o diabo ensinava na igreja dele? A gente deve mentir, a gente deve enganar, a gente deve fingir uma coisa e fazer outra. E o diabo aliciava as pessoas, dando sugestões, porque era explícito, a igreja do diabo era explícita, do mal que poderia e deveria se fazer, e até ensinar como fingir uma coisa e fazer outra. Muito bem. Só que os adeptos da religião do diabo, da igreja do diabo, escondidinho, para que ninguém visse, sabe o que eles começaram a fazer? Misericórdia, coisas boas. Na igreja fingiu ser mal, corrupto, engana, lesa, corrupção, e estavam fazendo de tudo o que podia ser feito para assolar a sociedade e transformar as vidas no inferno, a deles e dos outros. Mas por detrás dos panos, eles começaram a fazer algumas coisas boas. E o diabo, o dono da igreja, a religião do diabo, começou a não ficar tão firme. Por quê? Havia uma dualidade no proceder daquelas pessoas. Ou seja, fingiu ser maus, mas por detrás dos panos estavam fazendo
o bem. A gente conhece o contrário, né? Mas a religião do diabo provocou isso. As pessoas começaram a fingir para o diabo que eram mais, mas por detrás do pano davam uma ajudinha, entregavam um alimento. E, às vezes, acolhiam pessoas, tratavam bem, não mentiam. E aí foi uma desonra. Só que o diabo foi se decepcionando, porque ele se apercebeu que as pessoas, os seres humanos, não são totalmente maus nem bons. Que existe uma dualidade. Ou seja, aquelas pessoas que ele queria formar, que ele queria fazer a cabeça para se tornarem maus por toda a eternidade, porque o diabo acredita nisso. Acredita que ele pode transformar a vida das pessoas e que o mal vai proliferar para todo sempre. Só que não. A Sheila que diz assim, só que não. Verdade. As pessoas começaram a fazer brotar aquilo que dentro delas existe em germe latência, que é o DNA divino, e nenhum ser humano, nenhum filho de Deus fica para toda a eternidade estacionado numa situação de dor, de sofrimento, de angústia ou de maldade. Que o passar do tempo, quando a gente começa uma caminhada e a gente começa a fazer escolhas, vem as duas coisas acontecendo na nossa vida: o bem e o mal. O mal não é uma opção de vida que vai se perpetuar para todo sempre nos planetas, nas dimensões. Não. O que existe é que, por mais que o demônio, mais que o diabo crie uma religião para o mal, os adeptos dessa religião vão despertar para o bem. Por quê? Porque o bem é a realidade do cosmos. O bem é a realidade da vida. O que existe é o progresso, é a transformação, é a mudança, é o crescimento, é a evolução. Isso é que é a realidade. E isso está acontecendo em todo o universo. Não tem trevas, não tem escuridão. O que existe é a luz, permeando tudo que existe. Mas por que então tem lugares que a dor campeia, que a maldade viceja, que há sofrimento, que há angústia? Pura e simplesmente porque nós, seres humanos, estamos caminhando, estamos experimentando, estamos usando o nosso livre-arbítrio. E se nós estamos a caminhar, a experimentar, usando o livre-arbítrio, consequentemente, nós vamos ter o quê? A dualidade. Ou seja, nós vamos sentir tristeza, nós vamos sentir medo, nós vamos sentir alegria, nós vamos estar em determinadas situações corajosos, determinados, firmes, querendo vencer a dificuldade, saindo cedo de casa, buscando, apesar da dor, se soerguer. Vamos analisar a nossa postura, a nossa conduta. Por que é que eu pensei assim? O que é que eu tenho que mudar dentro de mim? Bom, a pessoa me machucou, a pessoa não fez do jeito que eu queria. O certo era fazer de outro jeito, mas por que eu me melindrei tanto? É porque alguma coisa dentro de mim precisa ser renovada e transformada. E aí o que acontece? É a dualidade. Nós vamos ter questionamentos, algumas vezes nós vamos parar, pensar, analisar para mudar, e outras vezes nós vamos agir instintivamente, sem nos dar conta de que estamos fazendo. Por quê? Porque um hábito adquirido há séculos e milênios, ele se manifesta de forma espontânea.
E o que hoje a doutrina espírita nos ensina? A parar, a pensar no que pensamos, no que sentimos, mais do que no que pensamos, mas no que sentimos. O que mexeu comigo? Que sentimento que aflorou? Por que eu senti isso? E aí a gente começa a dar nome para os sentimentos e verificar que, mas então isso está vindo de um lugar, de que tempo? Será que eu fui maltratado? Será que eu maltratei? Enfim, nós vamos fazendo perguntas e obtendo respostas e escolhendo dentro da dualidade caminhos, ora para o bem, que a gente chama de bem, e ora para o que nós chamamos hoje de mal. Porque absoluto, ou seja, com qualidades infinitas, sem nenhuma nesga do mal, só Deus e os espíritos superiores. A humanidade da Terra, a humanidade de todos os planetas, em todas as dimensões, que não tem o cunho da grandeza dos espíritos de alta hierarquia, o bem é pleno, é absoluto. Mas enquanto tiver qualquer réstia de alguma coisa que precisa ser transformada, modificada, nós vamos ter o quê? A dualidade. E essa dualidade que nós chamamos de bem ou de mal, elas existem nas proporções de acordo com os mundos. Mundos primitivos, onde o mal pode estar imperando. Mundos de provas e expiações, onde o mal viceja mais do que o bem, porque as nossas escolhas são mais equivocadas do que boas. Os mundos de regeneração, nós vamos ter o bem muito mais acentuado do que o mal. Por quê? Porque as escolhas de quem ali mora são melhores. Como é que é escolher bem? É fazer algo que nós não sabemos ainda e que só a prática no fazer é que vai mostrar resultado. Eu parar para pensar no que eu penso e eu parar para pensar no que eu sinto quando determinados episódios se dão na minha vida, quando alguém se repete ou faz, ou que de repente aconteceu no meu dia, no meu momento, na minha hora, e eu reagi de tal qual forma. Por quê? Se eu moro num planeta de provas e expiações, aí nós não vamos entrar na questão se quem provocou o que brota está certo ou ele está errado. A gente esquece. A pessoa que provocou aquilo que deu uma reação, uma dualidade. Que nós podemos escolher essa dualidade e viver com isso por muitos e muitos tempos, como acreditava o diabo lá dentro da sua religião, ou nós podemos mudar, analisar, ponderar, nos explicar intimamente e dizer, não importa o que o outro fez, se ele está certo ou se está errado, o que importa foi o que eu senti, e isso vem de onde e vem por quê? Porque sentimentos como fraternidade, justiça, equilíbrio, amor, isso é conquista que vai demorando séculos e milênios nesse treinamento de parar e pensar e analisar e ponderar sobre o que nos acontece para adquirir um hábito novo, ou seja, dentro da dualidade do bem e do mal, que pode ser alegria, que pode ser tristeza, que pode ser saúde, que pode ser doença, mas que um dia o absoluto exista, porque nós vamos treinando. A Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo Franco, que foi enquanto ele estava reencarnado, ela dizia o seguinte, que antes da espontaneidade deve vir a disciplina. Então, fazer o bem espontaneamente,
tomar e falar de forma sensata, coerente, sincera, franca. Enquanto essas atitudes não forem precedidas da disciplina de parar, pensar, analisar, escorregar, cair e levantar e repetir quantas vezes for necessário, essas qualidades universais, absolutas, só nos seres que treinaram muito a disciplina de parar, pensar, analisar, ponderar para fazer melhores escolhas, essa espontaneidade chega. Então, o sábio, aquele que já viveu, experimentou, mudou e cresceu, ele espontaneamente ele apresenta. Não importa a situação, como ele esteja, onde ele esteja, porque já faz parte da sua natureza. Então, o bem, meus irmãos, ou o mal, são situações que vão levar ao absoluto, ao pleno, nessas qualidades que são universais. Então, o amor fraternal por qualquer criatura, que é o amor de irmão, não importa a religião, a orientação sexual, não importa a idade, é um sentimento universal. Desenvolve esse sentimento quem vai odiar um dia, ter raiva no outro, sentir-se melindrado no seu orgulho e na sua vaidade. Aquele que vai planejar a morte, a destruição daquela criatura. E esses sentimentos vão diminuindo pelo pensar, analisar, ponderar e fazer novas escolhas para criar hábitos diferentes, até que um dia o absoluto exista, a unidade exista. E isso é muito bonito, porque na verdade nós vamos nos apercebendo, como está lá no livro dos Espíritos, 645 a questão. Uma pessoa que vive num lugar onde existe muito vício. Não tem lá pessoas altruístas, não tem honestidade, então ela vive num ambiente de vícios. Será que essa pessoa ou essas pessoas podem fazer brotar em si mesmas, vivendo num local de vício, sentimentos melhores? Existe um arrastamento irresistível para o mal? Essa é a pergunta. Se a gente for lembrar do diabo, da religião do diabo, lá todo mundo ferrado no mal. O arrastamento ali foi irresistível ou não? Resposta no livro dos Espíritos, não. E o diabo viu na prática. Mesmo que nós estejamos num ambiente de vício, o arrastamento para o mal não existe. Existe o arrastamento que é o natural, porque o bem é o que regula, comanda tudo que existe para o bem. E tem mais. Quando esse arrastamento irresistível para o bem se propaga na nossa vida, o que acontece? Nós paramos para pensar, para analisar, fizemos escolhas, adquirimos novos hábitos e nada, nem ninguém faz com que a gente retroaja naquilo que já faz parte da nossa essência. Por isso tem algo de maravilhoso que existe e que a gente precisa entender. A conquista do eu pleno, ou seja, o espírito que é fadado ao progresso, à transformação, ao bem. Ninguém vai ensinar a gente a buscar a essência dentro de nós e a transformação. Não vai ter grupo de cientistas que vão descobrir que o espírito existe, que há comunicabilidade com os espíritos, podem até descobrir e isso pode vir à tona, mas isso não faz com que nós, seres humanos, busquemos a nossa essência e vamos nos transformando, saindo da dualidade para a unidade, que é Deus.
Então, essa busca de melhoria, de crescimento, de transformação, independe de pessoas, marido, mulher, companheiro de vida, cientistas, filósofos, profetas. Independe. Depende única e exclusivamente daquela criatura que decidiu se auto-buscar, se auto-burilar e sair da dualidade para a unidade. E em tudo na vida, enquanto nós estamos crescendo, existe a dualidade. A gente pode dar um exemplo bem prático nos medicamentos alopáticos e homeopáticos. O medicamento alopático, esse que a gente compra na farmácia de rotina, antibióticos, anti-inflamatórios, são medicamentos que foram fabricados para fazer o que o médico precisa que esse medicamento faça. Ou seja, quem toma não precisa interferir. Ele vai lá, vai tirar a dor, ele vai lá, vai curar a infecção. Já, olha a dualidade. A homeopatia leva para o merecimento. Como assim? Porque a homeopatia, criada por um médico alemão, Haneke, essa homeopatia, como é que ela age no nosso organismo? É uma medicina holística. A homeopatia, ela age reequilibrando o organismo para que ocorra a autocura. Então, o medicamento alopático vai fazer por nós. Tirar dor, tirar infecção, está com a musculatura doída, toma um anti-inflamatório e ele vai melhorar. Não. A homeopatia, nessa dualidade, vai levar em consideração o quê? O esforço, o merecimento. E um dia nós teremos o quê? Essa medicina imperando. Ou seja, sair da dualidade, da alopatia, junto com a homeopatia que cresce juntas, as pessoas vão aprendendo a medicina holística, espírito, matéria. Cuida do espírito para que a matéria seja saudável. Reequilibra o corpo físico para que tu mesma faça o processo de autocura. Isso é que a homeopatia faz. Ela é tão diluída que ela chega até lá no perispírito. Provocando o quê? Reequilíbrio para que a gente se autocure. A nossa interferência deve ser feita, assim como ali no passe. Eu sento para tomar o passe, se eu não estiver em sintonia, acreditando, não vai fazer efeito nenhum. Ou seja, sou eu que impulsiono. Até um dia que eu não tenha mais doença física. Ou esse impulsionar vai ser meta-objetivo de forma consciente. E todos caminhamos para sairmos da dualidade para a unidade. Quer dizer, os sentimentos de forma absoluta, sem nesga nenhuma de qualquer imperfeição. E o que é a unidade? O absoluto é Deus. E um dia todos nós, a diversidade, com uma constância com as virtudes adquiridas, vamos ser o quê? A diversidade dentro da unidade, do absoluto que é Deus. Então, quando nós estamos dentro da unidade que é Deus, Deus é o absoluto nas qualidades, e os espíritos de luz e toda a humanidade, não vai ter um filho de Deus que não seja diferente um do outro. A diversidade. Porque cada um vai se fazer de um jeito, por um caminho, vai adquirir as virtudes treinando e fazendo acontecer. Então, nós estaremos dentro do absoluto, dentro da unidade que é Deus, já plenos, também absolutos dentro de nós, os sentimentos sem mais dualidade nenhuma, só que cada um de nós vai se fazer e vai ser o quê? Um ser único, diferente, dentro da unidade que é Deus. Então isso é muito bonito.
Isso é para dizer que a gente não tem que ter vergonha, medo de assumir responsabilidade, de mudar, de crescer, porque as escolhas estão aí para serem feitas. E nós vamos viver essa dualidade do bem e do mal, até que um dia, de tanto treinar, nós vamos estar o quê? Com as virtudes na plenitude. Mas enquanto isso não se der, a gente vai amar, gostar, viver esse cadinho efervescente que é essa alquimia de mudar, de transformar e de ser honesto, não com os outros, pura e simplesmente, mas conosco mesmo. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos guarde e ilumine e que assim seja. Meus irmãos, um recadinho da noite bem breve. Primeiro, nós queremos agradecer a todos que colaboraram com a nossa campanha das fraldas. Conseguimos arrecadar bastante fraldas para os nossos kits do nosso projeto do Ninho de Luz, que é aquele projeto que a gente doa enxovais para aquelas mães que não têm condições, e junto com esse enxoval vai a fralda que vocês trouxeram, que vocês doaram. Então a gente conseguiu arrecadar um número considerável. Mas a gente pede que a campanha do frio, ela continua, que é o quê? Quem tem aquele casaquinho de lã que não usa mais, ou aquela cobertinha que está lá enrolada no guarda-roupa ocupando espaço, aquele cobertor, aquele lençol, aquele travesseiro, que é muito bem-vindo. Vocês sabem que na nossa casa, aos sábados, primeiro sábado, né, Rita, o brechó, né? Aos primeiros sábados do mês nós temos o brechó. E nesse brechó, que são vendidas peças a R$1, a R$2, não mais do que 5, as pessoas vêm nesse friozinho procurar, né? Uma coberta, um casaquinho, uma calça de criança, de adulto, enfim. Então, está feito o pedido e a gente sabe que vocês tendo a disponibilidade, vocês vão colaborar. Obrigada, meus irmãos, e agora nós vamos para o passe.